Voltamos aqui, acho que tivemos uma queda. Pessoal, será que vocês estão aqui de volta? Vamos dar início a mais uma live aí sobre a educação, inteligência artificial na educação, aguardando aqui a professora Isabela Oliveira retomar aqui conosco. Já está aqui. Não sei por que aconteceu, nós caímos aqui na live, mas já vamos dar retorno aqui para finalizar o nosso bate-papo. Professora Isabela Oliveira já está retomando aqui conosco. Voltamos, professora. Sim, eu não sei o que aconteceu, mas a tecnologia Às veio vezes dizer para nós que deixa na mão. às vezes não deixa na mão, com certeza. Exato. E é arriscada Mas também, né? Porque você vê, a gente está, né? Como a educação é importante, porque perfeito. colocar uma metralhadora no dorso de um cachorro, um robô, não é nada. Exatamente. Professora, eu estou com algumas fotos aqui, né? Algumas imagens. Acho que a gente vai ter muita história para Zuckerberg derrubou, compartilhar. estou falando aqui. Zuckerberg derrubou. Ah, pois é, tem isso. Mas vamos lá, depois retomando aqui nosso bate-papo. Eu estou com algumas imagens aqui de algumas histórias que você passou. Vou colocar as fotos aqui na sequência para você ir comentando elas um pouco para a gente, né? No nosso improviso, que nós já fizemos várias vezes aqui, de compartilhamento de tela. Eu vou virar aqui para o meu computador. E aí, professora, eu gostaria que você fosse comentando um pouquinho. Se você quiser que eu pare em alguma imagem, me avisa, eu paraliso um pouco mais para você contar um pouco mais da história. Tá, vai passando aí que eu vou te contando o que que é cada uma dessas coisas que estão aí. Perfeito, vou abrir aqui. Deixa me dar um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Não estou conseguindo abrir algumas fotos, não sei o que aconteceu, porque elas já estão baixadas, mas eu tenho 3 aqui que eu vou compartilhando por enquanto. E aí depois a professora Isabela Oliveira vai falando algumas histórias pra gente, enquanto eu vou baixando as outras. Vamos lá. Tenho essa Ah, aqui. essa daí foi nos Emirados Árabes. Essa aí foi no Emirados Árabes. Eu fui conhecer uma escola de meninas, né? A escola de ensino médio. Essa senhora aí de azul claro, né, que está de terninho aí, é uma representante da Aleph Education. A Aleph Education ela faz parceria com a Microsoft e constrói é, todas as plataformas, né, que você tem nos Emirados Árabes. E aí eu fui conhecer a escola, como vocês podem ver aí as professoras, as diretoras, né? Fui muito bem recebida em todos os países aonde eu fui, né? E o que eu achei muito interessante, eles têm tutores de IA. Aí na China, nesse Smart Learning Center que eu falei, né, com os professores que são responsáveis aí pela pesquisa do desenvolvimento de tecnologia, eles têm muitas competições, agora estão começando aí hackathons aqui no Brasil também, né, promovidos por diversas instituições internacionais. Então, eles têm assim uma grande expertise, né, na construção de competições. Isso eu vi em vários países, legal que isso também já está crescendo mais dentro do Brasil. Isso já foi uma reunião que uma das pessoas estava distante. Ah, eu acho que Vou não está voltar aqui, aparecendo ó. para você por causa do formato das Pode imagens. ser. Vou ver se eu consigo pegar mais alguma aqui para a gente dar uma olhada. Mas gostaria muito, professora, que você também trouxesse aqui para a gente um pouco sobre algumas histórias, né, que você vivenciou dentro de todos esses projetos que você passou, as viagens que você fez. Traz aqui para a gente algumas histórias Olha, interessantes que envolvam aí também a inteligência artificial na educação. então, são muitos aprendizados, né? Eu já falei alguns aí. Nos Emirados Árabes, eu acho que, né, já que a gente estava vendo as fotos ali dos Emirados Árabes, nos Emirados Árabes eu fui conhecer também uma escola, digamos, politécnica, né? Uma escola técnica. E também fui conhecer o Ministério da Educação para conhecer a estratégia que eles estavam desenvolvendo, né? E fui conhecer a Dubai Future Foundation, que é assim um primor, a Dubai Future Foundation. E ainda tive encontros com professores que eles têm universidade só de inteligência artificial, né? Então eu posso dizer que não só os Emirados Árabes, mas a gente sabe que a Arábia Saudita também está desenvolvendo bastante coisa. É,
mas os Emirados Árabes, eles são muito parceiros do Brasil, sabe? Eles são amorosos, são gentis. Depois me convidaram aqui mais uma vez para seguir trabalhando junto com a embaixada e desenvolvem muitos projetos de parceria. E o que que eu percebo? Lá, eles têm, assim, uma infraestrutura de altíssima qualidade, né? Plataformas, parcerias com Big Techs, desenvolvem projetos de sustentabilidade, né, em várias áreas, né? Tanto que a Dubai Future Foundation, quem puder conhecer, ela tem um trabalho impressionante em várias áreas. E no que diz respeito à educação, eles têm pesquisas em todas as áreas. Mas aí, quando eu cheguei aqui na embaixada, o embaixador chegou para mim e até me perguntou: o que que você acha que poderia melhorar? Aí eu falei: olha, que pergunta, né? Que povo esperto, que povo esperto. Quando eu penso assim, pô, é igual quando eu falo assim, quando eu chego lá no ministério e falo: como é que eu posso te Exato, ajudar? Né? exato. É diferente do que eu posso, né? Que eu me dá, o que eu posso te ajudar? Perfeito. Né? Aí eu falei: olha, eu acho que aqui o que falta, e eu acho que isso falta para todos nós, todos os países, mas talvez nesses países mais avançados tecnologicamente vai se perdendo um pouco, que é o contato com os ancestrais. E a gente pode fazer esse contato com os ancestrais através da tecnologia, né? Da mesma maneira que a gente tem assim, a menina lá no fundo do mar, né? Igual eu estava falando, que a menina estava se sentindo mal, porque estava com medo de afogar. Né? No nosso curso, que vai começar, né? Já a gente pode começar a falar um pouco disso, nós vamos fazer um curso de capacitação de 180 horas, que vai começar de março, né? Agora em março e vai até novembro, são 1.000 professores. A grande maioria vai ser do DF, mas nós vamos ter vagas para todos os estados, né? Nós vamos ter, no final do nosso curso, um encontro virtual imersivo com os ancestrais, né? Então, assim, você já imaginou se a gente pudesse, todos nós, assim, ter encontro com os nossos ancestrais no mundo virtual? Isso é um projeto de uma querida professora que é parceira aqui do nosso projeto, a professora Florence Dravet, da Faculdade Católica, aqui da Universidade Católica, que ela vai fazer, então, essa uma realidade imersiva, o projeto dela, né, também financiado pela FAPDF, de encontrar com os ancestrais. Aí, na hora que eu falei isso para aquele embaixador, ele falou: puxa vida, realmente, a gente podia fazer isso com a Nova Zelândia, a gente podia fazer isso, né? Quando eu falei com a Finlândia, né? Porque eu vou organizando as minhas viagens através das embaixadas. Cara, todo mundo quer usar a realidade imersiva para fazer o bem, para poder gerar empatia, para poder gerar. Pô, tá queimando a cidade, o que que você vai fazer agora? Você está entendendo? Como reconstruir? Qual é a espécie que é necessário ser plantada? Ou como que vai ser feito? Olha, se a gente não fizer esse tipo de educação agora, nós estamos fritos. Não tem outro jeito. Por isso que eu estou te falando assim, é um uso curativo da IA, não pode ser um uso destrutivo. E para isso eu quero te dizer uma coisa. Nós precisamos de girl power, poder feminino, poder das mulheres. Você está entendendo? Para ter um equilíbrio do manpower, assim, né? Dessa coisa da tecnologia que vai para Marte, vai, meu filho, vai para Marte, leva uma cidade inteira. Mas a gente precisa construir ambientes amorosos, seja em Marte ou seja na Terra. Boa. Entendeu? Perfeito. Entendeu? Então a gente precisa do girl power, a gente precisa da empatia, das capacidades socioemocionais. Você está entendendo? De desenvolver um pensamento reflexivo, colaborativo, cooperativo, né? Projetos que são desenvolvidos, né, a partir de solução de problemas reais, né? De projetos que são construídos, né? A gente tem metodologias ativas que fazem, né? A gente fala project-based learning, né? Desenvolvimento de projetos como uma forma de você aprender. A Helena colocou aqui no Brasil temos tantos recursos naturais que precisam ser explorados conscientemente. Isso é óbvio, a gente precisa demais. E é muito bom que você fale isso, Eliandra, porque o óbvio, chover molhado, é o mais importante nesse momento, porque a ganância está destruindo o planeta. Então, a inteligência artificial não pode ser mais uma arma nesse sentido, né? Então, tudo isso que eu falei para você, né, que nós vivenciamos assim ao longo do ano passado, e que vem muita coisa boa aí pela frente, né? Agora em 2025, se tudo der certo, devo estar indo para os Estados Unidos para visitar a Southeast
Southwest, que é uma conferência que acontece em Austin, no Texas, no início de março, onde eles apresentam as novidades, tem uma sessão só de educação, né? Espero que esse ano eu possa ir. O ano passado, por questões de saúde, eu não pude ir à conferência da Unesco, que acontece todo ano em Paris, para inteligência artificial na educação, né? Então, muita coisa boa vem aí, muitas parcerias, né? Da mesma maneira como eu tive a oportunidade de ir para a Ásia e fiz, graças a Deus, muitos amigos e várias possibilidades de parceria que eu distribuí para os meus colegas e para o Ministério, para quem precisar e quiser. Essas parcerias estão aí. Nós temos muita coisa boa ainda que vem pela frente, sabe, Luana? E é importante que seja dito, a gente vai prosseguir com o nosso processo de letramento até o início do nosso curso, aqui nas nossas redes sociais. O nosso curso vai começar em março, ele vai acontecer em parceria com a Escola de Aperfeiçoamento do Distrito Federal, aqui, de aperfeiçoamento dos professores. É um curso que é voltado apenas para os professores da educação básica, mas eu digo apenas, né, porque são, eu acho que mais de 100 mil. Dá uma olhada aí no Google quantos professores são, mas é muito professor na educação básica, né? E esse curso, ele vai ter 180 horas, né? Porque, assim, se eu disse para você que o Japão tem uma infraestrutura de ponta, mas não tem um curso de capacitação feito esse. Vou te ser bastante sincera. Não tem um curso de capacitação. 2 milhões? Quantos? 2 milhões de professores na educação básica. Mas vamos colocar Brasil ou mundo? Exato. E aí eu quero te dizer que o nosso curso vai ser oferecido na EAP para 1.000 professores, mas nós já vamos colocar o curso numa segunda oferta, assim que for possível, o mais breve possível, no MEC, na plataforma do MEC, no AvaMEC, livre para todos os professores. Uau. E cada turma no AvaMEC tem 5.000 professores. Muito Entende? bom. Então, a gente espera potencializar o quê? Nós procuramos construir o nosso curso baseado nas melhores diretrizes nacionais e internacionais. Para você ter uma ideia, eu tenho uma professora que é a minha supervisora do pós-doc, né? Eu fazendo esse pós-doc em educação aqui no UNB. Essa professora, ela foi contratada nesse projeto para fazer a checagem do conteúdo, para que o conteúdo esteja dentro das nossas diretrizes do nosso país e nas melhores diretrizes internacionais, né, que são dadas aí pela Unesco, que são dadas pela OCDE, que são dadas, no caso do nosso país, pelo MEC, que são dadas pelos países que têm várias regulações já no campo da educação. Então, essas professoras vão ajudar a que o nosso curso esteja de acordo com aquilo que o nosso Plano Nacional de Educação Digital, por exemplo, solicita, com as competências que o Ministério da Educação está dizendo que nesse momento são necessárias de serem desenvolvidas entre os professores. Excelente. E o que nós vamos estar oferecendo nesse curso? Primeiro, eu falei que o curso tem 180 horas, né? O curso vai ser um curso híbrido, porque esse é o futuro da educação, uma educação híbrida. Mas, em grande medida, um curso que nós queremos que ele seja viável para a massa. Porque a gente precisa de uma educação de massa com 2 milhões de professores, como você me lembrou aqui, né? Então, nós vamos fazer uma primeira turma onde a gente vai testar esse piloto, a gente vai colocar 1.000 professores, que já é um teste bem grandinho, né? Digamos assim. E depois nós vamos colocar no MEC. Nós vamos ter o quê? Para cumprir com essas diretrizes, a gente precisa ter... Primeiro, nós vamos ter um panorama do que significa a educação digital. Tá entendendo? Depois a gente vai fazer a parte de letramento midiático. Tá entendendo? Porque nós estamos lidando com mídias. Nós estamos falando assim, tudo bem, o Zuc vai tirar o fact-checking, o Zuc vai tirar o fact-checking, vai deixar a notinha de comunidade, mas como nós vamos saber se uma imagem foi gerada por IA, um som foi gerado por IA, no aluno, no professor, nas pessoas, de um modo geral, a olhar para aquele conteúdo e pensar, isso é verdade? Isso não é verdade? Que implicações isso tem? Então, a gente precisa desenvolver o pensamento crítico, desenvolver o pensamento reflexivo. A gente precisa entender as mídias, né? E não apenas porque nós podemos entender as palavras escritas ou ditas, mas a gente precisa entender, e essa é a minha humilde contribuição, digamos assim, como professora, uma das minhas humildes contribuições como professora nesse curso, que é entender a linguagem visual, né? Porque
uma imagem está passando, porque a imagem, né, transmite, né, uma informação multissensorial para nós. E às vezes eu posso estar falando assim, minha filha, eu amo o seu pai. E estou dizendo o quê? Eu amo com a minha palavra e estou dizendo não com o meu corpo. Então, Perfeito. eu posso ter comunicações paradoxais, e essas podem ser com palavras, com gestos, mas elas podem acontecer também com as imagens. Então, eu preciso ajudar esse professor a entender as imagens e ter um letramento visual básico também, para que ele, quando for construir o seu material didático, tenha mais qualidade visual naquele material. Aí depois nós vamos ter uma introdução à inteligência artificial, que é uma coisa mais genérica. Depois nós vamos ter especificamente inteligência artificial generativa na educação, né? Ou seja, vamos trabalhar com os nossos chatbots, os assistentes de IA, como construir prompt, como conversar com essa máquina, né? Como ter Perfeito. respostas relevantes, como aprender e fazer com que ela aprenda, né? Digamos assim. Depois desse seu primeiro percurso, nosso curso tem 2 percursos, um percurso no primeiro semestre e depois um percurso no segundo semestre. E no segundo semestre, nós temos, então, metodologias e tecnologias. Aí nós vamos dar para o professor uma oportunidade de fazer uma revisão rápida, metodológica, né, de todas as metodologias que eu estou falando, metodologias ativas, problem-based learning, project-based learning, e tantas outras metodologias novas, mas não só essas metodologias, porque isso muitas vezes o professor até já fez outros cursos. A questão é como blend com a tecnologia, né? Como blend com a tecnologia para que isso possa, digamos assim, realmente ser mais transformador. Então, ele já aprendeu todo aquele contexto, né? Ele já deu uma entendida na dimensão grave, né? Do que significa o uso da tecnologia, como lidar. E aí, depois nós vamos passar para a prática, né? Nós vamos para a prática, Perfeito. como planejar a aula, como fazer instrumentos de avaliação, como usar as ferramentas mais interessantes. E ele vai fazer o quê? Nessa hora, o professor vai ter a oportunidade de fazer uma revisão do seu plano de ensino. Seu plano de ensino está de acordo com a BNCC? É possível, na sua disciplina de biologia, na sua disciplina de português, você acrescentar de maneira transversal o conteúdo da BNCC Computação, que é a Base Nacional Curricular Comum, no campo da computação. Mas ele tem indicação que vai desde a educação infantil até o final do ensino médio sobre como desenvolver, que foi uma das coisas que eu participei lá na China, o pensamento computacional. Eu preciso desenvolver o pensamento computacional em todas as áreas do conhecimento. Entendeu? Eu tenho pensamento, eu tenho vários tipos de pensamento. Eu tenho um pensamento matemático, eu tenho um pensamento lógico, eu tenho um pensamento filosófico, mas eu também preciso desenvolver atualmente o pensamento computacional. Né? Então, a BNCC ela é desenvolvida em cultura digital, mundo digital e pensamento computacional. Como você vai falar do mundo digital na sua disciplina de biologia? Como você vai desenvolver o pensamento computacional dentro de biologia? O que da cultura digital é necessário? Eu estava pensando, né? Realidade imersiva. Ai, não, eu vou querer voltar para a sala de aula. Eu falei, você já imaginou você estudar biologia, você pegar um coração, abrir o coração, e o que tem dentro do coração? Tá entendendo? É muito lindo. É muito lindo. Mas assim, as possibilidades são incríveis, mas o que você vai fazer com isso? Nós continuamos tendo diretrizes educacionais. Os professores precisam aprender como aplicar isso dentro da sua sala de aula. E Preciso. também a gente precisa dar para o professor uma coisa muito importante, né? Que é bem-estar. Então, a nossa última disciplina é uma disciplina de bem-estar e de Uau, convivência digital. interessantíssimo. Porque assim, eu preciso ter um processo, né? Na Eslovênia, por exemplo, que é um país que eu ainda vou esse ano, se Deus quiser, era para eu ter ido ano passado, mas não deu por causa de questões de saúde. Por exemplo, assim, a autoconsciência. Eles têm uma palavra diferente que não é interopercepção, procurem as entrevistas no canal de agora, porque nós fizemos uma entrevista com uma pessoa do Ministério da Educação da Eslovênia,
que justamente fala isso, da importância da pessoa se perceber. Como é que eu tô? Sabe, é uma percepção que passa pela respiração, uma percepção que passa pelo sentimento, uma percepção que passa pelo corpo, né? E uma parte da nossa saúde, do nosso bem-estar, não, não é aí, é no canal da UNBTV. Não é aí. Ah, tá ótimo. Não, não é aí. E a gente tem uma parceria com a NBTV, né? Então essa entrevista ela tá lá no canal da Eu não sei, eu NBTV. consigo ter acesso por aqui para eu entrar? Consegue, só não sei se essa entrevista especificamente ela já foi publicada, Tá. mas você pode Então, entrar no numa próxima NBTV. oportunidade, a gente compartilha aqui. Com certeza, porque assim, nós temos 40 entrevistas no canal do NBTV, mas muitas ainda vão sair, porque as entrevistas elas são divulgadas no canal da NET Brasília, no canal 15, várias vezes na semana, e aí cada semana vai passando uma entrevista diferente, entendeu? E assim, é uma série muito legal, uma série muito legal. Mas Já por que fica que a eu tô dica aí, falando? pessoal, para todo mundo assistir também, né? As Claro, entrevistas. tem que ir. E a gente, dentro do nosso canal, a gente coloca aqui no Instagram, a gente coloca alguns trechinhos. Mas as entrevistas são muito, Mais muito mais valiosas. entrevistas, entendeu? E são de meia hora cada uma, sabe? Com pessoas. Dessas pessoas que eu fui conhecendo ao redor do mundo, eu fui coletando algumas, digamos assim, algumas amizades, né? Fui construindo algumas amizades, e essa especificamente da Eslovênia me chamou a atenção, essa pessoa da Eslovênia, porque o que acontece? A Eslovênia ela é considerada, tudo bem que a Eslovênia é miudinha, né? Mas assim, ela é considerada um exemplo de educação no mundo. E a questão para eles já não é mais infraestrutura. A questão não é só a plataforma, não é só conteúdo. Não é... A questão agora é, vamos procurar olhar para dentro de si mesmo, como está você, a sua saúde Perfeito. mental, a sua saúde relacional, entendeu? Então, o nosso curso, ele fecha com esse conteúdo de bem-estar e convivência digital. Os alunos vão ter que fazer 2 trabalhos em cada final de cada percurso. Eles têm que fazer um trabalho que primeiro é problem solving, ou seja, pegar um problema, refletir sobre ele, buscar encontrar uma solução, né? Refletir sobre o problema, e depois eles vão gerar um projeto efetivamente para poder aplicar todo esse conteúdo na comunidade acadêmica. E os melhores projetos, a gente quer um parceiro para nos ajudar, dar alguns brindes para no nosso seminário final, os alunos poderem apresentar os seus projetos e a gente poder Incrível. premiar os melhores projetos. E quem sabe conseguimos parceiros que até possam financiar, né, a implementação de alguns desses projetos dos alunos, né? Muito Então, bom. 2025 vai ser um ano onde a gente vai trazer tudo isso para as pessoas, né? E eu considero que seria, digamos, meu presente de final de carreira como professora universitária para o nosso querido país, para o Brasil. O Um melhor do mundo para o excelente, Brasil num curso de capacitação. um excelente presente, né, professora? Gente, que conteúdo riquíssimo, assim, né? Vale muito a pena acompanhar tudo que vai acontecer, tudo que a professora está fazendo aí esse ano, porque com certeza vai beneficiar muitos professores, né? Então fiquem atentos aí a tudo, né? E estamos chegando no final da nossa live, mas antes da gente finalizar, professora, eu queria que você deixasse um recado final para os professores, um recado final para que todo mundo realmente evolua nesse ano de 2025. Olha, eu acho que eu vou voltar para o girl power, para o Ah, poder das garotas. Eu vou voltar para a necessidade da gente se reconectar com a inteligência do coração, muito bom. né? Eu acho que é a gente poder não esquecer dessa dimensão humana, completamente humana. As máquinas não sentem, e acho que está longe de sentir, Muito. né? E nós vivemos nesse planeta numa simbiose. É uma simbiose, eu estava vendo o Marcelo Gleiser falando esses dias, ele falando assim, olha, coisas tão simples, né? As plantas, elas expelem o gás carbônico e nós o oxigênio, né? Não, nós precisamos, elas expelem o oxigênio e nós o gás carbônico e elas precisam do gás carbônico. Nossa Senhora, meu Deus, voltando para o pré-primário. Mas você veja bem, a gente usa o oxigênio das plantas e coloca o gás carbônico que as plantas precisam.
E nós esquecemos que nós vivemos numa simbiose, numa troca constante com outros seres vivos, com Nossa, outras pessoas. Então, eu acho que o nosso caminho, para ele ser frutífero com o uso da tecnologia, ele precisa incluir o coração. Ele precisa incluir a dimensão humana, né? Porque para fazer, né, da nossa vida híbrida, da nossa realidade mista, mais um campo de batalha, para quê? pra quê? Para quê? Né? Vai chegar uma hora em que a gente não só vai dizer para quê, mas por quê, né? E nós vamos ter que falar assim, olha, agora vamos precisar unir as nossas mãos, exatamente diante de um desastre climático como o que está acontecendo, e falar assim, olha, não importa se você é grego, troiano, classe social, tal, a gente precisa reconstruir juntos. Sim, muito bom. É Muito bom, isso. professora. Muito bom. Agradeço todos os ensinamentos que você passou hoje aqui pra gente. Foi incrível, foi um bate-papo ótimo. E eu queria agradecer todo mundo que passou por aqui com a gente, que fez os comentários, que deixou, né, as suas dicas aí também. Muito obrigada a todos. E para todo mundo que vai ver essa live depois aqui gravada, né? Então, quero agradecer todo mundo. E fiquem atentos, porque esse ano de 2025 promete, né, professora? Promete. É isso. Fiquem aqui com a Luana está aqui nesse nesse nosso cantinho aqui do Instagram, do Facebook, fazendo essas lives, e vai ter um monte de gente aqui Várias. que vai ser convidado. Se você é um professor e gostaria de trazer o seu trabalho aqui, seja super bem-vindo. Exato. Vem aqui e fala, olha, eu gostaria de falar sobre o meu projeto assim, Muito sim. bom. Você é super bem-vindo a trazer a sua experiência e vai ser um prazer compartilhar. E muito obrigada a vocês aqui que estiveram com a gente aqui nessa live, né? A Eliandra, o Ricardo, todas as pessoas que estavam aqui presentes. A gente quer muito que esse canal possa ser mais divulgado. Então, Sim, convido vocês compartilhe. a compartilharem os nossos conteúdos para que outras pessoas possam se beneficiar também. Não deixem de olhar também no YouTube, no TikTok. Os Muito nossos bom. canais são sempre o iagora.brasil. E vocês vão encontrar, especialmente no YouTube, um material super legal. Muito bom. Muito bom. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, professora. Tchau, tchau para todo mundo e até breve. Em Até breve teremos breve. mais Tchau. lives. Obrigada, Tchau, tchau. Luana. Tudo de Tchau, tchau. bom. Obrigada, Feliz professora. 2025. Feliz 2025.